Estamos iniciando hoje o nosso primeiro episódio do podcast Papo de Enfermagem, com o tema O Homem no Foco. Como o próprio nome já diz, nós iremos abordar alguns temas de importância sobre a saúde do homem, com alguns profissionais da área da saúde. Eu e Ana Lívia, estamos aqui apresentando esse podcast. Somos alunos de enfermagem do 4º período da Faculdade de Vassouras. E a nossa ideia surgiu de uma forma de fazer algo diferente, que normalmente se fazia para a apresentação dessa matéria de SIC, que é Seminário de Integração Curricular e Extensão. Aí o grupo colocou em prática e estamos aqui hoje. Ana aqui e eu, que estamos aqui de frente apresentando, porém foi um somatório de forças com todos os alunos, colegas que estão participando e estão aqui nos bastidores também. Agradecer a presença da Fernanda, da Enaile, Giovana, Simone, que estão aqui, e até porque não tem como colocar 14 pessoas, gente, aqui dentro do estúdio, porque o estúdio é pequeno, mas todo mundo colaborou e vai entrar o nome de todo mundo no trabalho. Não vou falar mais aqui, porque senão vou acabar esquecendo, sabe como é que é, né, Rafa? Isso mesmo. Mas é isso aí. Esse é o Jack que nos proporcionou essa tábua de frios e aproveitar para dizer a localização do bar, que fica na Avenida Saquarema. Lá passa alguns jogos de futebol e estamos lá esperando por vocês. Tem música ao vivo também, não pode esquecer, Quem gosta de música ao vivo, É isso aí. E lembrando, se beber, não dirija. É importante. Então, fala aí. Vamos lá. Hoje viemos apresentar um dos nossos convidados, os dois convidados, na verdade, que é o Dr. Rafael e a doutora Doris Cruz, que é mestre de enfermagem hospitalar no contexto social brasileiro, especialista na formação profissional na saúde, na área da saúde da enfermagem e sócia do blog Tecnologia para a Enfermagem. Docente também na disciplina do Seminário de Integração Curricular e Extensão de 3º e 6º período. E também temos aqui nosso convidado, o Dr. Rafael Marcos, médico, cirurgião geral, ortomolecular com ênfase em emagrecimento e também clínico atualmente na cidade de Saquarema, com experiência na atuação básica e, portanto, traz uma visão sobre o nosso tema de hoje. E, além disso tudo, o cara ainda é pagodeiro, amigo. O cara arrebenta a boca do balão aí, ó. Aí não precisava. Mas vamos lá, vamos iniciar nossas primeiras perguntas. Vamos começar com a doutora Doris, então? Vamos lá. Doutora, todo mundo fala de Novembro Azul, mas a gente sabe que tem outras doenças que os homens fingem que não existem, Quais são as top 3 que mais te preocupam na prática clínica? Bom, primeiro eu quero agradecer o convite, da simpatia, da ideia de vocês, que foi maravilhosa. E também parabenizar o pessoal do grupo, da turma, da faculdade, que favoreceu, e até os patrocinadores que vocês já citaram. Tudo bem. E é assim que a gente começa mesmo nossa vida profissional, se empenhando e galgando novos caminhos. Bom, para responder a pergunta sobre essas principais doenças que mais afligem os homens, em primeiro lugar, que a gente ouve falar o tempo todo, são as doenças cardiovasculares. Sim. Top, que seria o quê? Infarto do miocárdio. As outras duas são as mais comuns também, como o câncer, que também é comum no sexo feminino, que é a primeira causa, se a gente fosse comparar, seria o câncer de colo uterino. E a terceira são as causas externas, que a gente tem o quê no Brasil? Homens jovens afetados por problemas de saúde, por violência, por agressões químicas, como o uso indevido de bebidas alcoólicas, o tabagismo, e aí entra uma série de outras patologias. Certo. E por que será que o homem acha que é imune, Será que é daquela velha história, o homem não chora, ou tem outros fatores também? Isso já foi muito falado, discutido e pesquisado, É também isso, e a gente vê nas cidades assim, de mais interioranas, que isso é muito pertinente.
Tanto que a gente, por exemplo, quando você tem atividades em unidades básicas de saúde, as equipes, às vezes, né, se deparam com pessoas, homens e jovens, inclusive, que chegam às unidades infartando. E por quê? Porque não tem um controle, né? O que seria esse controle? Controle de quê? Um controle habitual de saúde. Por exemplo, a mulher, ela se cuida no sentido de tem uma propaganda já institucionalizada e bem organizada da prevenção do colo uterino, que é a primeira causa de morte de mulheres por câncer, é a prevenção do câncer. Então, essa mulher, habitualmente, já vai às unidades de saúde para fazerem o seu preventivo, a sua prevenção do câncer anualmente. Nesse momento, elas se deparam com os profissionais de saúde que questionam sobre a história familiar, sobre histórias de doença na família, e uma coisa vai puxando a outra. E essa mulher, geralmente, também no seu ciclo, né, de gravidez, ela é acompanhada no pré-natal. Então, mais um momento que é identificado patologia. E os homens sempre foram negligenciados nesse ponto. E eles dão a desculpa de que não tem problema, não sei o quê. Essa também está ligada a uma cultura, é um ponto, né? Com certeza. Com certeza. E se eu te falar que o homem cuida melhor do carro do que dele mesmo, você vai me concordar com isso? Então, esse paralelo, essa comparação é muito boa, porque os homens realmente, né, eles têm um cuidado extremo com essa questão tecnológica. Eu acho que até essa iniciativa de vocês fazerem um podcast é interessante, porque os homens são muito conectados com tecnologia também, tá? Embora nós, mulheres, estejamos lá na frente, nessas frentes. Mas, se a gente for pesquisar, em cada 10 profissionais da área de tecnologia da informação, de novas tecnologias, nós só temos uma mulher para 9 homens nesse mercado de trabalho. Então, daí a gente já tem uma noção. Uma comparação, né? Uma comparação. Então, o homem realmente sempre foi muito mais direcionado para essa área. Mas as mulheres nunca, jamais ficaram para trás. Vide a história. Importante dizer, né? Vide a história. E quais seriam os truques que vocês acham aí que a gente poderia usar, né, para convencer esses homens de 40 a mais a procurar se cuidarem mais? O que poderíamos fazer aí para causar uma estratégia? Bom, como seria? Olha, uma coisa que os homens omitem é que eles são vaidosos. Os homens têm vaidade. E isso é uma coisa que eles escondem um pouco. Até mesmo esse momento que eles cuidam muito bem do carro, é uma vaidade pessoal. Sim. Que é uma posse, é um poder, né, masculino, né, um empoderamento, ele ter um automóvel de luxo, um automóvel bonito, um automóvel bem cuidado, porque atrai também o sexo feminino. Sim, sim. Entendeu? Então, é mais vaidade, né? Tem muita questão da vaidade. Então, o que atrai esse homem, né, para se cuidar? É ele ter saúde para continuar a vida, né? A vida, tocando a sua vida com a sua companheira, com seus companheiros, com a sua vida, com os seus amigos. E estratégias de marketing têm que ser lançadas para atrair esses homens. E a gente vê muito pouco, né? Principalmente na saúde masculina. A gente quase não vê, a gente não tem essa abordagem, essa promoção da saúde masculina, né? A gente vê sempre o câncer de colo de útero, né? A mama também, câncer de mama. Então, a mulher ela já tem que fazer esse preventivo aí, né? Então, a mulher ela está muito mais inserida nessa promoção da saúde do que o homem, né? Em relação até a marketing mesmo, né? Que a gente pode ver que normalmente eu não vejo. É bem pouco. Então, a gente achou interessante trazer esse podcast também para falar um pouco disso, promover um pouco da saúde masculina. E aí, vamos fazer uma pergunta agora, doutor Rafael, sobre saúde mental. Tá? Doutor Rafael, temos um dado alarmante. Homens desempregados há mais de 2 anos têm 5 vezes mais risco de desenvolver depressão grave, segundo o DIEESE. E o que mais preocupa é o que
muitos desses homens sequer reconhecem que estão doentes, acabam mascarando sintomas como álcool ou se tornando viciados em trabalho, aqueles bicos, né, temporários. Diante desse cenário, que sinais quase imperceptíveis nós, leigos, podemos observar em um pai, irmão ou amigo que possa estar nessa situação? Primeiro, agradecer o convite pela relevância do assunto. Fui muito animado de estar aqui com vocês. Obrigado. Prazer é nosso. Olha, quando a gente fala de saúde do homem, já feito um paralelo com a saúde da mulher, porque realmente existe essa necessidade de acompanhar a mulher nesse processo de cuidado com a saúde, na promoção de saúde, né, no contexto em que está inserido, a gente vê que a adesão do homem é muito mais baixa, né? E passa por essa primeira pergunta. O homem, ele não reconhece o problema muitas das vezes. Então, o fato de ficar procrastinando, ele não leva o seu problema a um profissional de saúde. Ele não vai. Às vezes, eu estou seja no ambulatório, numa emergência, o homem chega lá com um problema mais avançado que a mulher, porque ele demora demais para ir. O primeiro contato com o profissional é tardio. Então, ele já chega com a patologia mais avançada, ele já chega com a depressão mais grave, ele já chega com a necessidade de muito mais exames e abordagens do que o básico. Foi aquilo que a gente falou, né? Que às vezes cuida mais do carro do que da você própria acha, saúde, né? Pode ser. E você acha que isso é por se sentir vulnerável, por não querer se sentir vulnerável? Assim? Eu acredito, na verdade, que o homem ele está um pouco se sente excluído desse movimento do empoderamento feminino. Empoderamento feminino. Ele não consegue entender isso. Ele não vai junto. Ele não vibra com isso. Então ele não tem a mesma vontade de vamos lá, vamos cuidar também. Às vezes eu estou no consultório, tendo um casal, eles marcaram a consulta juntos, mas a mulher que tem que falar pelo homem. A mulher que eu trouxe ele aqui comigo, porque senão ele não viria. Então, a realidade do homem com a atenção de saúde, ela é forçada. Ela não é orgânica. Ela parece que minha mãe mandou vir aqui, como filho. Se afetasse a masculinidade, como se isso mudasse alguma coisa, né? O homem jovem, então, é quase inexistente no consultório. Eles não aparecem. E com o passar da idade, aí vem um assunto que a gente vai falar com certeza. Sexualidade, andropausa. E aí os problemas vêm e eles ficam calados. E só quando está muito ruim que eles vão procurar e não conseguem falar. É complicado eles mesmo. Não conseguem verbalizar o problema deles. A gente tem que perguntar. Então, assim, como o SUS pode acolher melhor esses homens e muitas vezes que nem se reconhecem, né, como pacientes? Seria o caso de criar protocolos específicos nas unidades básicas de saúde? Qual a estratégia que você acha que, de repente, seria interessante? Perfeito isso. A busca ativa. Como se fosse uma pessoa com alguma patologia. Sendo bem sincero, o homem não está doente, né? Mas, se você não considerar que ele está mais vulnerável a ter esse adoecimento porque ele não procura, caramba, veja o impacto disso na saúde coletiva. O quanto de gasto, não que a saúde deva se basear pelo gasto, sim, mas para você manter a saúde da população, você tem que pensar nisso. Qualidade de vida, né, mesmo? Então, pensar como investimento, né? Pensar como investimento para você oferecer para todos, senão você não consegue. Se todos conseguirem ter atenção básica, ninguém vai necessitar, ou serão menos os necessitados de uma abordagem mais complexa, mais cara e indisponível às vezes. Pior que é. Caramba, eu tenho que Demorada, né? Às vezes demora, né? Eu tenho que ir ao psiquiatra, mas não tem vaga, só daqui a 3, 4 meses. Se tivesse visto esse problema, talvez antes não chegasse nessa necessidade. A tal ponto. Sim. Então, através de programas, protocolos, como você falou, né? Bem estabelecidos. E existem, assim, experiências bem-sucedidas de parceria entre os postos de saúde e centros profissionalizantes que já mostraram resultados concretos nesse público? Aí você vai ter isso porque depende da liderança de cada projeto. De cada projeto, então, hoje, você está lançando o seu projeto. Então, você está abrangendo cada vez
num posto de saúde coletiva, no ESF, por exemplo, se você tem essa noção e lidera a sua equipe e quer se lançar para isso, não que venha um programa do governo, não que venha um programa de um superior, mas você tem Da que... gestão, né, no caso, né? Até porque está dentro dos protocolos já, só que você tem que botar em prática isso. Você tem que, acho que é uma boa medida que a gente falou, ter um programa. Assim como tem o hiperdia. Poxa, você tem o dia da hipertensão, do diabetes. Inclusive, Saquarema tem, né? E funciona bem. Isso aí Você leva faz... na casa dos pacientes, sim, né? sim. É bem interessante. Você faz o hiperdia. Aí tem o Novembro Azul, legal. Só que não tem, às vezes, a continuidade. Até porque são vários projetos para dar conta, né? E normalmente, assim, a gestão de uma ESF, né, de um posto de saúde, normalmente é um enfermeiro, né, que é isso aí. E, professora Doris, aproveitando que você é enfermeira também, eu não sei se já trabalhou na atenção básica. Já trabalhou? Já há muitos anos. Então, Chefei unidades. Você pode trazer até uma experiência diferente para a gente sobre esse assunto. O que você tem a somar com isso? Da saúde da família, né? Mas essa parte aí é sobre o medo do diagnóstico dos homens, como é que funciona isso? Eu sempre gosto de aproveitar as oportunidades que os homens vão às unidades. Por exemplo, a esposa não está doente, ele vai levar uma criança para imunizar. É a hora de você captar aquele homem. Perfeito. Ele tem um problema de saúde Uma crônica. estratégia, né? Você capta ele lá dentro. Isso pelo histórico familiar, você consegue? Pelo histórico. Conversando com ele, você consegue desenvolver isso? Essa busca do histórico familiar? Isso é importante, tá? Porque ele cai numa perspectiva, ele observa que tem relação. Porque hoje em dia a mídia entra em todos os lares. Tá? Ou é pelo rádio, pela TV, pelo celular. A gente tem muito acesso hoje, né? Exatamente. Mas o que acontece? Esse homem, ele chega na unidade, os homens não são tão resilientes como as mulheres. Às vezes um atendimento, como o doutor Rafael falou, demora 3, 4 meses um agendamento. Às vezes ele precisa de um atendimento de saúde mental, vamos dizer, de uma doença crônica mesmo. Isso para ele, de certo modo, não é a prioridade, né? Não vai ser. Não vai ser, já não é. Mas se ele necessitar desse atendimento, ele não vai querer esperar aquele período, porque ele está ali naquele ansioso, momento. Então, né? Com ele medo. Tá passando, aí quando passa esse primeiro impacto, aí ele fala assim, não, vai dar tudo certo, eu estou bem, não sei o quê, eu vou levando, não é nada não. E aí as pessoas vão achando que dá para esperar, como o doutor Rafael falou. E não é bem assim, porque prevenção é prevenção. Você não para prevenir que aquela doença chegue, né? Não deixa chegar. Exatamente. Entendeu? E quando já está ali, infelizmente, é só o tratamento mesmo, né? Exatamente. Aderir de certo modo, que infelizmente em muitos casos já é tarde, né? Aí tenta remediar ou fazer uma profilaxia terciária, quaternária. E aí você já não tem a profilaxia primária. Qual é? Me explica a profilaxia aí, de forma mais simples. Prevenção, a profilaxia, ela tem, quando você evita o início a gênese da doença. Então, você tem uma prevenção primária. Entendi. Quando você evita que tenha efeitos secundários ou complicações, você começa a falar sobre nutrição para evitar diabetes. Depois que a pessoa já tem diabetes, você já não tem como evitar diabetes. Mas você pode evitar a neuropatia diabética, por exemplo. Você pode evitar que tenha complicações cardiovasculares. Então, você faz uma prevenção secundária, terciária, para quem já está até num estágio mais grave. Tem uma doença renal, veio do diabetes, agora está com doença renal. Então, a prevenção... Já evoluiu muito para outras coisas, a profilaxia, ela tem estratégias, né? Então, a prevenção inicial tem que ser a primária. Maior investimento nessa, porque evita que você tenha muitos problemas de saúde juntos. Entendi. Não vai dar conta do sistema de saúde. E como você disse, né, o tabaco, né, e a bebida, como a professora disse, ajudam muito, né, em relação... E homens consomem demais, né? Tanto tabaco, tanto álcool, né? E é sempre uma fugidinha ali, bebe, fuma.
E estão sempre nessa sequência aí, né? E às vezes acha assim, é só final de semana. É. Eu só fumo quando bebo, né? Começa nessa o brincadeira pior, aí. Né? quando você passa uma medicação, eles falam, vou ter que parar de beber. Primeira pergunta. Eu acho que é uma das primeiras, deve ouvir muito, né? Às vezes o homem caiu de moto, tá ali todo ralado, tomou ponto, passa um antibiótico, ele... Acabou com o meu final de semana. Ele tá preocupado com que ele parou de beber lá. Quebrou tudo. A festa que ele não vai curtir mais, né? Mas a saúde tá em último lugar aí, dizendo. Então né? tem que rever essas Não é prioridade, na verdade. Rever as prioridades. Eu também penso que o homem ele é muito mais imediatista mesmo, conforme eu estava falando. E ele, na verdade, é uma questão prática, de praticidade, né? Quer dizer, essa prevenção primária, além da questão da educação, a gente tem a maioria dessas doenças crônicas ou doenças decorrentes de todas essas intempéries, essas interfaces da saúde do ser humano e do homem. Não existe uma vacina como em doenças transmissíveis que você consegue desenvolver. Então, na cabeça de muitos homens, não estou dizendo que isso seja um pensamento, né, regular, tá? Mas é muito trabalhoso. Essa história de, vou esperar, vou marcar, depois vou na consulta, aí vai pedir uns exames, aí depois vai vir aqueles resultados. Aí tem a demora também, né? Que aí não tem o tempo, tem a demora, tem tudo isso aí. Só que a pessoa não sabe transformar nisso num benefício, porque o certo, o Sistema Único de Saúde, ele é muito bom em cima disso. Por quê? Porque ele cerca todo cidadão e os homens de tudo que ele pode usufruir para evitar uma doença. A doença chegue, né? É prevenção mesmo, né? É preventivo, na maior parte. Mas também é curativo. Só que, na visão masculina, e isso é uma questão da primeira pergunta que você me fez, né? Será que está ligada ao poder masculino, à sobre individualidade também, masculina? Né, emendando esse assunto, o câncer de próstata, né? E esses homens não buscam fazer o exame, né? Inclusive, nós fizemos uma pesquisa social antes desse podcast e muitas pessoas acima dos 50 anos ainda não tinham feito esses exames. Então, é sempre por zoação de amigos. Quando, inclusive, eu fiz algumas entrevistas que eu trabalho no ambiente que tenho muitos homens próximos de mim. Então, sempre que eu fazia essa pergunta, tinha alguém zoando, sabe? De uma forma assim, zoando mesmo. É como se isso fosse afetar a masculinidade dele de alguma forma. É o famoso mito do super-herói, né? Isso. É o mito do super-herói. Tipo assim, não, eu sou homem, não fico doente. Né? E até a forma que foi trazido o Novembro Azul, né, quer dizer, o toque retal, que é uma coisa que leva as pessoas a se questionarem e tem tabu em cima disso realmente, né? E essa forma de que foi iniciada essa campanha, ao meu ver, foi meio que traumática em relação para os homens. Por quê? Porque não, eu não vou porque o cara vai, entendeu? Me fazer o exame, né? É o dedão, é a dedada, e termos até inconvenientes. Inclusive, isso aí seria até uma das perguntas, né? O exame de toque ainda é o maior vilão na cabeça dos homens. Como você explica, sem rodeios, que ele ainda é importante mesmo com novos exames? Né? Bom, essa é uma pergunta assim, que gera uma resposta médica mesmo, né, Rafael? Eu vou passar essa pergunta para você, ótimo. tá? Deixa eu só aproveitar e completar, então. E como conversar sobre vida sexual após o diagnóstico, dependendo do resultado do diagnóstico? Tá. Então, o exame, às vezes, é um mito até para os profissionais. Tem profissional que não quer tocar no homem. E, às vezes, existe uma maquiagem para fugir disso. Solicitação de exames, tenta convencer que não está na hora, foge da real necessidade, interpreta os exames tirando a importância do toque. Então, as sociedades não são iguais na questão do toque. Nem todas as culturas têm o toque como ponto-chave. Tá? Então, isso também alguns homens se apegam a essa informação. Mas por que aqui é assim e lá fora não é assim? Então, é lógico que a medicina preventiva ela tem que lançar mão de coisas de baixa complexidade para alcançar todos.
né? Certo. E por conta disso, e estudado e visto que o toque retal ele é super sensível à análise de pequenas lesões suspeitas, né? E daí se indicar uma biópsia por uma ultrassom transretal e fazer o diagnóstico com precisão. Mas com relação a essa chegada, às vezes o paciente pode ter até 50 anos que às vezes vai fazer um PSA, vai dar normal, vai fazer uma ultrassom, vai dar o valor que a ultrassom não consegue ver se tem alteração na elasticidade da próstata. Que só consegue através do toque, no caso, só é isso? através do toque, a ultrassom vê o tamanho bem. Uhum. Estima-se, na verdade. Certo. Mas, enfim, com relação ao toque, muitas vezes ele é negligenciado. Isso é uma questão importante, né? A idade ideal mesmo é o quê? 40? A partir dos 40 fazer ou não? Ou Como a gente lida isso com a população, então separou em castas, né? Quem não tem histórico familiar, 50 anos. Quem tem histórico familiar de câncer de próstata, 40 anos. E tem um grupo do meio termo, que aí não é muito bem preciso. Certo. Porque não se tem um consenso. Falam que, como na raça negra é mais comum do que no caucasiano, no branco, 45 anos já faz, mesmo para quem não tem histórico familiar. Então aí fica no meio termo. Mas 40 anos para quem tem histórico familiar, 50 anos para quem não tem. Entendi. Perfeito. Bom, sobre a sexualidade. Ah, sim, A questão da próstata, se ela está avançada, a invasão do tecido para adjacências ou órgãos que estão ali próximos, né? Uretra, né? Enfim, vesículas, né? Que estão ali na produção de sêmen, às vezes tem alterações na ejaculação, alterações na sensibilidade, enfim. Então, são coisas que atrapalham mesmo a vida sexual do homem, tá? E pior do que isso é a cirurgia da próstata, porque até hoje existem as cirurgias radicais, que essas sim podem ocasionar lesões no nervo, né, nos nervos, e aí gerar uma impotência de difícil tratamento. Coisa que poderia ser prevenida, Olha coisa que poderia ser, chega, né? ser uma prevenção precoce, né? O toque pode evitar que a pessoa tenha não só a impotência, mas pode, né, que ter também, um de câncer repente, por metástase, perder a vida pelo câncer. E se não perder a vida, de repente até abalar o psicológico dele, né? Porque de repente pela impotência isso sexual ele vai certeza. começar a se achar menos homem, Com de repente, certeza. né? Pela situação, certeza. né? Ele já se afasta de fazer o diagnóstico, ele já foge de fazer o toque, ele já teme o diagnóstico. Quando sai um diagnóstico desse, e aí já está até mais grave do que poderia estar. Aí tem todo esse desenrolar que a gente falou sobre a questão sexual dele. Isso se ele dá importância depois do diagnóstico, né? Que ainda tem o porém aí, o acompanhamento, né? Que muitas vezes, né, para eles não se tornam eficazes, né? Por não seguir. Como tudo, né, tem aquele período de negação possível que as pessoas falam, vou procurar outro profissional. Não, comigo não é possível que isso está acontecendo. Então retarda ainda mais. Então não fala para ninguém, às vezes não comenta. A gente vê isso. Vê muito, né? Exatamente. E os primeiros sintomas, que é a questão, como o doutor Rafael falou, da começo dessa falha da questão sexual, da sexualidade, impotência em algumas situações, porque o homem ele tem uma capacidade sexual que vai até beirando os 80 ou mais. Quer dizer, então, mas se ele está diminuindo essa capacidade de ereção, de libido, antes dos 50, beirando os 60, ele já tem que começar a visitar um especialista, um clínico, pelo menos. Tá? E a questão da micção, dificuldade de miccionar, de urinar, né? A retenção, comecei a levantar muitas vezes à noite para ir ao banheiro. A gente tem uma pergunta sobre isso, que eu vou aproveitar e vou fazer. Faz. Que tem homem que acha, né, que acordar 3 vezes para urinar é coisa de idade. E cansaço extremo ou é só estresse. Quais são os sintomas campeões de subnotificação e quando eles viram bandeira vermelha? Então, você já falou a questão da micção, né, doutor Da micção, Rafael? sim. Ele citou. E também a impotência em determinadas situações. Complementando.
Bom, existe um diagnóstico que deve ser feito também, um diagnóstico diferencial, a gente está falando de câncer de próstata e tudo mais, é a hiperplasia. Sim. A hiperplasia da próstata, ela sempre anda em paralelo essa discussão se é uma hiperplasia, que é uma patologia benigna, ou se é um câncer. Tá? Então, são sintomas, muitas das vezes, que estão presentes nas duas patologias, sabe? E aí você precisa do toque, precisa de outros exames, precisa do urologista para acompanhar. Bom, o que isso tem a ver com a pergunta? Urinar, muitas vezes, é sintoma, assim, a gente chama isso de prostatismo, né? Esse prostatismo pode ser pela hiperplasia ou pelo câncer, né? Tá? E ambos devem ser acompanhados, porque, por sinal, né, o homem com prostatismo perde muita qualidade de vida. E ele sente isso. Perde demais, porque você já começa a não dormir bem. E aí são outros fatores que têm a ver também com o sono, afetar em outras com coisas. a autoestima. Sono REM, né, que falam, né? O sono verdade. REM, né? Mas ele não se sente mais o mesmo homem. Ele Já não se sente mais o mesmo homem, acordando várias vezes, se sente mais debilitado, vulnerável. Ele não se sente na já sua acorda mais plenitude. cansado também, né? Ele sente que tem alguma coisa errada puxa a com ele. E às vezes ele guarda para si. É complicado, realmente. E às vezes é a esposa que identifica a companheira. Identifica, né? Já convive. Salvadora. Eu acho que dá A segunda mãe do homem. Olha dá só. um suporte. Não, eu acho que é uma questão importante. Sempre isso, tem a né? salvadora. Que as mulheres também têm que se informar nessa área. Quando Sim. você vai em consultórios, geralmente tem propagandas de laboratório que falam muito da parte da saúde da mulher. Mas de homem, são raros os locais que você encontra algum folheto, algum informativo. A campanha do Novembro Azul, ela trouxe de volta esse debate da saúde do homem. É super importante por conta disso também. Mas é o que vocês estão trazendo. Nós estamos no mês de maio e a gente está falando de uma prevenção antes do Novembro Azul. Eu estou achando isso fantástico. Inclusive, você deve estar com a blusa azul, uma blusa bonita. Olha, a blusa... Coincidência, não, viu? É o universo. É o universo conspirando, com certeza. Vamos falar também agora, Rafa, sobre andropausa, né? Isso é mitos e verdades. Para quem não sabe, a andropausa é um processo gradual e natural do envelhecimento, né? Onde há o declínio hormonal. Essa história de menopausa masculina, vamos falar assim, existe mesmo isso aí, Rafa? Perfeito, tem que ter a saúde da mulher em paralelo, porque é uma boa referência. Na mulher, tem que falar da mulher. Na mulher, a menopausa, né, ela acontece cerca de 50 anos de idade, mas tem a precoce, né? A gente considera 48 a 52 anos a faixa normal. Antes disso, precoce, depois disso, tardia. O que isso tem a ver com o homem? Porque a menopausa é muito mais falada do que a andropausa e parece que a andropausa é um termo novo pra gente. Inclusive, escuto pouquíssimo. Deve Não é ser a verdade? segunda vez que eu estou escutando. Tem Que a décadas, gente já falou, né? tem décadas, É. mas na realidade cada um saber sobre isso mesmo é uma coisa nova. A menopausa desde criança, a andropausa foi só como profissional. Né? Então a menopausa ela tem muito maior aceitação. Eu tô assim por conta da menopausa. O homem, não ouço nenhum homem chegar, estou assim por causa da andropausa. Ninguém fala. Marido de enfermeira fala. Fala. Porque já tem um conhecimento ali, né? Mas Porque é isso, através da mulher ainda, na roda né? dos amigos não fala não. Não fala, Não fala. Não fala, Mas vamos lá. não E o- fala pra ninguém. E o que realmente funciona para melhorar os sintomas, desde hormônios até mudança de estilo de vida? Então, aí a andropausa ela tem a ver com a queda do hormônio testosterona, né? O famoso hormônio masculino, que a mulher também tem, mas o homem tem 10 vezes mais. No homem, os receptores para esse hormônio estão em todo o corpo, em todo. No coração tem receptor para testosterona. Em todos os lugares tem. Só que uma disposição, uma concentração que é característica de cada órgão. Inclusive, a próstata, ela é muito estimulada pela testosterona e por isso, ao longo da idade, ela cresce. Indivíduos que usam testosterona sintética, presta atenção na próstata. Por isso que a gente tem essa
esse entendimento, né, que a próstata é sensível à testosterona e por isso que tem que ter muito cuidado com o uso da testosterona. Então ela influencia aí Então, nessa ela doença. Ela aumenta a próstata. Aumenta a próstata, né? Aumenta a próstata, tá? E também então pode... até aqueles caras que malham, né? De repente fazem uso daquele... Dosa-se o PSA, como... Tem que tomar cuidado com isso, né? Como Não pode check-up. fazer sem Isso pra sem quem se acompanhamento, cuida, né? Porque tem muita gente que toma Não, aí coisas os sem aventureiros- acompanhamentos, né? Então, sem acompanhamento, que eu tô falando. Cuidado com aquele que vai tomando sem acompanhamento. Então, aventureiro, procure um profissional. Fica a dica aí, ó. Então, para aliviar os sintomas, muitas das vezes é a reposição da testosterona. Existe testosterona de várias apresentações hoje em dia. Existem injeções que são administradas de 4 ou 6 ou 6 meses, né? Existem testosteronas outras, como em gel, não é muito útil para o homem, ou pellets que são colocados intradérmicos, que também duram 6 meses. Tá? Então, a reposição hormonal masculina seria isso. Tá? Você corrigir os níveis de testosterona, que no homem o mínimo é 200, mas com 400 a gente já entende, 400 ou menos já entende que poderia estar melhor. Os sintomas de cansaço, né, indisposição, queda da libido, então isso mexe demais com o homem. Né? Impotência sexual, tudo isso está nesse conjunto de sintomas que com o uso da testosterona pode melhorar. Perfeito. Já que a gente está falando disso também, um dos temas que é muito importante também para o homem, que ele também não se atenta, né? A professora Doris começou a falar sobre isso no começo. O coração, né? Sobre o infarto do miocárdio. Então, homens morrem mais de infarto, né? Mas as Mas mulheres ignoram, estão chegando lá, tá? Que a gente está com Eu dados vejo estatísticos. inclusive na minha família. Abaixo de 30 anos aumentou bastante o índice de mulheres que estão infartando e nos homens está cada vez mais precoce também. E quais são os tá? sinais silenciosos que todo homem deve prestar atenção para poder conhecer isso aí, para poder ficar atento a isso, né? Primeiro é o colesterol, sempre. Colesterol. Tá? E a hipertensão arterial. Tá? Então, colesterol e hipertensão arterial são 2 vilões para o sistema cardiovascular. Tá? O estresse, que é fator assim, comum para qualquer patologia, qualquer morbidade, também a falta de exercícios. São pessoas que muitas vezes a gente por isso que ao meu ver a idade está ficando cada vez mais precoce. Por quê? A questão alimentar, que já foi comentada aqui. Hoje em dia ingerimos muito mais coisas então, industrializadas, né? Exatamente, os processados, Muito que é a questão do colesterol, que aumenta demais. A questão da falta de controle anual de um check-up, porque muitas pessoas não fazem check-up anual. Inclusive, e seria um fator importante, seria até uma sugestão, tá, para a gente debater e discutir isso na sociedade, levar isso, né, a um debate maior, seria a questão dos órgãos, né? A saúde do trabalhador influencia demais, porque quando a pessoa tem um envolvimento, tá, com um trabalho, é um local que se pode fazer esse tipo de prevenção primária. Tá? Porque a maior parte do tempo o trabalhador está ali no trabalho, né? Está ali. Está pouco tempo em casa. Seria aqui o contexto dele ali, né? Para ele poder procurar a prevenção. Por quê? Eu diria, não posso ir à consulta porque estou trabalhando. Não, então, mas vamos resolver o seu problema. É um delivery de consulta. Exatamente. E a gente aliar isso com as novas condições de vida que o ser humano tem atualmente, né? Porque o homem ele carrega um peso, tá? Que é um peso ancestral, de que ele que tem que gerir a família. Embora a mulher está vencendo isso, que foi Macho muito bem... alfa saiu de moda, né? Pois é, isso aí já foi comentado. Então, essa necessidade de estar adiante, de estar à frente, já causa um estresse. Depois ele cai no mercado de trabalho, ele vê que o que ele está perfazendo ainda não dá para ter o carro do ano, não tem casa própria, que é casa própria, depois ele quer uma casa de praia, depois ele quer fazer viagens para conhecer o Brasil todo, mas não é o suficiente, tem que conhecer o exterior, fazer viagens internacionais, tem que ter filho. E a mulher também, por sua vez, tem que acompanhar todo esse sistema para eles terem
tudo que querem, Uma que vida sonharem perfeita, né? na sua vida Como se perfeita, fosse. e haja estresse para a pessoa suportar, e aí não tem o coração que aguente. É muita sobrecarga, né? É demais, porque são formas de pressão sociais, né? É social isso, é da mídia, tá? De tudo, né? Ainda tem muito, né? Mesmo que essas coisas, hoje tenho muitos debates, né, sobre isso, sobre masculinidade, tanto que mulher hoje em dia pode estar em qualquer lugar, né? A gente vê muito isso, que antes era raro, né? E hoje já não tem esse preconceito tão grande. Lugar de mulher onde ela Acho que quiser, né? as pessoas, claro, com certeza. Mas as pessoas estão começando a entender isso, né? E estão, assim, não generalizando, né? Mas hoje em dia acho que tá mais fácil essa convivência, né? No ambiente até mesmo de trabalho, da mulher ser, por exemplo, como é que se diz? A provedora? A provedora também. Eu acho que atualmente os homens tiveram que tomar um choque. As mulheres Isso, colocarem o de homem no lugar realidade. deles. Choque de realidade. E né? elas É. assumirem de peito aberto as funções. Exatamente, as suas Porque senão o responsabilidades. preconceito continuaria, o machismo continuaria, eles não teriam essa visão. Não que não exista, ainda existe. Mas muito, eles não né? teriam, por conta própria, olharia para a mulher assim, pô, não é que ela tem muito potencial, né? É a visão muito machista. Não E ela é aconteceria. mulher, hein? É tipo, a mulher famoso- dirigindo, a mulher dirigindo. Não é? Um exemplo aí. Então a mulher começa a se posicionar e o homem chega pro mercado de trabalho e vê que a mulher é líder, vê que a mulher Isso aí. Tem segunda, dispõe. terceira Eu fa- jornada, Pois tem. é. Ainda tem em casa, né? Ainda tem em casa. As né? jornadas de E é aquele famoso trabalho. ditado, né? Aceita que dói menos, né? Então foi meio que a força. Então essa gerência de expectativas do homem entra em colapso, porque na verdade ele não tem isso bem resolvido. É, não deu tempo ainda. Ele não tem bem resolvido. Esse não é preconceito com as gerações, mas gerações mais acima, as anteriores, então sofrem mais ainda. Mais ainda com esse Mais processo ainda, porque aí. naquela época até as mulheres também tinham machismo. Até as mulheres, sim. Então a partir de Hoje, então, conversando com mulheres mais velhas, né? Ainda rola aí um pouquinho, né? então essa transformação da sociedade tá em vigência ainda, né? E a gente vai ver o homem sofrendo por isso. Vamos falar um pouquinho agora sobre Pra ISTs na terceira idade. Tá? Tá em aumento, hein? Tá em aumento, né? Tá em aumento. Então, por que idosos têm mais relações sexuais desprotegidas que jovens, mesmo com maior risco de complicações? É o famoso... Antigamente já começou com azulzinho, né? E agora... Não, tem isso, mas tem tudo a ver com a transformação social. Tem a ver com o empoderamento feminino. Tem a ver com o fim da família tradicional. Não o fim para sempre, que isso, gente. Sim, não, é. Mas aquele mais rótulo raro, né? de empurrar com a barriga era melhor. Não tem, não, Vivendo um filho. casamento infeliz, por então exemplo. começou a ter o quê? Maior aceitação da vida solo, né? Digamos. Então, são pessoas que já tiveram filhos, são pessoas que querem agora está na hora de curtir a vida, está na hora de aproveitar, e elas se esquecem que o tempo delas não passou, elas vão entrar em contato com pessoas e vão ter múltiplos, talvez, parceiros que podem, ou então um só parceiro que já teve outros parceiros que podem ter infecções, como pior, né? HIV, mas também tem sífilis, tem herpes, tem tantas outras que são também só lesões locais, né? De HPV, cancro, enfim. Então, todas essas doenças sexualmente transmissíveis, né? Essas infecções, elas estão em aumento na terceira idade. Então, mas isso não é só de agora. Na época, quando eu estudava, já tinha esse aumento. Né? A partir dos 50 anos já estava em aumento. Esse movimento de longevidade, melhora da qualidade de vida, que não é para todos, é para que todos tenham, mas que na prática nós não enxergamos em todas as pessoas. Todos têm direito, mas nem todos conseguem. Então, aqueles que têm mais acesso ou que têm uma vida que consegue, entre aspas, curtir mais a sua vida, ter essa independência, não mais naquele modelo tradicional, aí você se expõe mais. Vocês acham que o fator... Se não usar, obviamente, medidas de proteção, né? Assim, o fator socioeconômico, cultural, isso aí tem influência nisso? Ou vocês acham que não? Não, isso aí é fato. É fato, né? É fato. Por isso que tem a saúde pública para oferecer o preservativo em cada instituição. Você vai no hospital, tem uma
Só não usa quem não quer, né? Tem um dispenser de Que inclusive preservativos. melhorou muito a qualidade, né? Porque antigamente era bizarrice, né? Hoje em dia as pessoas, inclusive, nem compram mais, usam de lá Vai mesmo, lá, né? é verdade. Vai lá e leva. E não tem que ter pegam. vergonha, não. Tem que. Não, é não melhor tem pegar vergonha. e usar O pessoal aquilo não ali. tem Não, É tem muito dispenser. importante É falar barato. disso. Antigamente tinham muita vergonha Tinha. de Pra lá gente pegar uma chegar camisinha numa e tal. farmácia- Hoje em dia já tá mais. O Tá menos, o né? preconceito, Isso. Diminuiu. o julgamento, né, que a pessoa passa, né, pelo fato de estar querendo, às vezes até, não vou pegar, mas vai se expor por causa disso. Então, hoje tem, por exemplo, no hospital tem um dispenser, a pessoa pega lá um preservativo. Tem em outras instituições também, não sei, empresas ou até que ponto, faculdades, enfim, possa ter. Mas tem isso mais agora disponível, né? Mas isso não é uma das ações, né? Eu volto a bater na tecla da questão da divulgação e da Do educação marketing. e marketing em grande escala. Sim. Porque você olha uma pessoa idosa quando ela está sendo presa por tráfico de drogas. Você fala assim, Que absurdo. cara, olha a Assim. velhinha de cabelo branco, olha esse velhinho. Sério. Sem e aí vergonha. Que Tem esse Os vigaristas envelhecem, né? vigaristas Tem envelhecem. infidelidade, né? Exatamente. E aí você olha, e aquela propaganda antiga, né, que diz assim, quem vê cara não vê AIDS, né? Não vê nada, né? Ela é exata, é isso mesmo, porque você olha e não tem como saber se aquela pessoa tem uma EST. Então, o idoso, qual é a questão do idoso? Eu já não tenho mais filho, eu não preciso pagar Meus filhos mais. já estão criados. Nem imposto eu não tenho pago mais. Agora, para mim, tá tudo bem. Eu entro qualquer hora, em qualquer lugar, não precisa nem pagar minha entrada. A maioria já está tudo gratuito. Então, a pessoa se vê o quê? Imune. Imune. Por quê? Eu não pago mais nada. Eu já fiz o que eu tinha que fazer, já paguei meus impostos, já criei a minha família, já estou numa situação. Não estou Pronto para morrer, basicamente isso, né? Tô esperando a morte. Não, mas a pessoa não vê como a morte, ela vê como assim, eu estou imune. Aproveitando a vida, basicamente isso? Isso, e isso você pode transportar para o outro lado, que são os jovens, os precoces, menores de 20, a juventude, que também não está, ou não está indo para a universidade, ou não está indo para a escola, porque acha que não vai ser importante, ou não estão se vacinando, ou não vão ter IST, e a gente está recebendo isso nas unidades. É complicado, realmente, né? Gente, assim, o papo tá maravilhoso. Se eu pudesse, eu continuaria aqui conversando mais algumas horas com vocês. Só que assim, a gente tem outros blocos para poder fazer. Vou fazer uma pergunta para cada um final para poder encerrar esse bloco aqui. Foi maravilhoso, agradecendo muito a presença de vocês aqui. Obrigado. Tá? Fechar com Rafa e depois você fecha com uma para professora Doris. Isso, tá? Você quer fazer primeiro? Pergunta primeiro as mulheres. Você é cavaleiro, pronto. Primeiro as mulheres. Obrigada. Não fazemos questão. Nós já falamos sobre, né, os sentimentos engolidos, né? Não falamos sobre, mas falamos sobre o estresse. Então, a gente fazer essa pergunta sobre os sentimentos que são engolidos, se ele pode virar a pressão alta ou até problema no coração mesmo, né? E quais são os sinais de que o corpo ele tá pagando o preço, né, dessas emoções aí que estão sendo guardadas, né, não sendo expostas de certo modo, de forma de desabafo, assim. Então, as emoções, né, elas liberam, né, os nossos sentimentos, tá? E o ser humano, ele é pele, ele é sentidos, né? Até na minha tese de doutorado eu falei sobre o sexto sentido. E o sexto sentido na nossa metodologia foi, na nossa técnica, né, trabalhada, foi o coração. O coração é o quê? Ele remete ao sentimento, à percepção de tudo. Então, o ser humano, ele é corpo, alma e mente. Se essa harmonia é quebrada, ele tem consequências físicas, orgânicas, através de dor, através da hiperplasia, através da hipertensão, do diabetes, quer dizer, a tendência ou diminuição
diminuição do libido, todas essas diminuições que não são... O ideal é o quê? Nós temos que ter harmonia no nosso corpo. Porque o corpo ele é perfeito, o sistema orgânico do ser humano ele é perfeito, ele tem uma perfeição. Para ele funcionar, ele precisa dos nutrientes, dos alimentos que trazem esses nutrientes, precisam do equilíbrio, da família, do ambiente, mas também da mente. Tá? Na minha visão, esse é o composto conjunto, né? que previne qualquer morbidade para o ser humano. Obrigada pela resposta. Vamos lá, Rafa. Países como a Austrália reduziram morte masculina por câncer de próstata com campanhas em bares e estádios. Que estratégia fora do consultório, exemplos, parcerias com time de futebol, podcasts, né? Mais podcasts sobre tema masculino poderiam ser replicados aqui no Brasil. O que você acha? Qual a sua opinião sobre isso? Olha, quero fazer um paralelo para algo que é muito forte do ponto de vista de propaganda, que é o tabagismo. Muito forte, tanto para bem quanto para mal. Você tem noção? Na década de 40, Estados Unidos, os médicos indicavam o tabagismo. Fume, porque fumando você vai diminuir o estresse. Tinha propaganda de médico de jaleco no consultório, fumando. Esse aqui é o cigarro que vai te deixar relaxado. E tudo isso mudou. Com os estudos e vendo como isso era nocivo. O que isso tem a ver com a propaganda? Essa propaganda tem que ir ao encontro desse homem próximo dos 40 anos. Onde ele está, o que ele faz, onde que ele frequenta. Então, se ele frequenta bares, estádios de futebol, enfim, ele não frequenta, talvez, né, a faculdade. Não que não possa, né, gente? Mas é questão estatística. Certo. Então... Mas também nada impede de educar desde o jovem, né? Então, acho que vale estratégias que vá buscar esse homem com essa faixa etária. Aonde ele estiver, né? Essa faixa etária que está realmente nos bares, está nos estádios, enfim. Mas não pode esquecer o potencial da internet, o potencial hoje que a gente tem... Hoje o cigarro tem aquela estampa ali, né, das doenças características. Então, hoje o que a gente pode fazer com a questão da próstata é estar aqui discutindo, alcançando as pessoas, fora do consultório, fazer movimento, né? Mas acho que tudo começa pela sociedade, né? A gente vai mudar aos poucos, assim como a mulher já tem isso mais avançado que o homem vai chegar lá aos poucos. Não vai ser algo tão rápido, mas o que se pode fazer pelo próximo aqui, para quem está perto da gente, são as campanhas para alcançar esses homens dessa idade que estão ali no nosso dia a dia. Perfeito. Gente, olha, mais uma vez, muito obrigado a todos vocês. Obrigada pela presença. Tá? Obrigado a todos Obrigado, pelo tempo gente. de vocês. Foi muito prazeroso estar aqui com vocês. De repente, quem sabe não teremos próximos e teremos outras conversas, né, no futuro. Quem sabe? Com né? certeza, com Caramba, certeza. tinha um monte de coisa para falar ainda, mas... Não é? Tinha, né? Acaba Poxa, muito rápido, o tempo correu, passa, o tempo coisa. voa, Tava gente. bom. Meu Quando o Deus. papo é bom, o tempo voa, né? Se desenvolveu bem rápido, Né? inclusive. Vocês querem fazer alguma consideração final? Querem falar alguma coisa? Eu queria falar uma coisa sobre o homem, que a gente estava falando de prevenção. O homem, ele tem algo que é muito característico para ele, para fazer a esterilização, né? Que é a vasectomia. Pô, importantíssimo. A vasectomia é um procedimento que não deixa sequelas, tá? É um procedimento que não deve ser temido. Então, você, homem, que quer falar, agora olha para a câmera, né? Olha pra câmera, olha pra câmera lá, para dar um recado para eles lá. Você, ó. homem, que tem a conversa com a sua parceira ou de forma independente, quer fazer a vasectomia, tem critérios pela saúde pública para ser realizado. E de graça, né, Rafa? De graça. E está cada vez mais Rápido. flexível, tá? Porque para quem é Procedimento sozinho não simples. precisa do cônjuge, quem é casado precisa do cônjuge, né? Porque é uma parceria, então, sobre um assunto desse, né? O procedimento é feito com anestesia local ou com hack, depende da complexidade do local que oferece o serviço. Eu, como cirurgião, faço toda semana vasectomia em pacientes. Então, assim, as complicações são raras, são mínimas, são locais. Ou seja, não tem problema nenhum
com relação à potência. Não existe correlação. Não fica pensando que é castração, não. Não tem não, nada a ver com isso, não. Né? Não é igual gato, não. Né? Dá para castrar. A função testicular continua perfeita. É cortado o canal deferente que liga a saída dos espermatozoides até a chegada da uretra, e evitando assim que a ejaculação tenha espermatozoide. O ejaculado é normal. Então a função sexual masculina é preservada. A vasectomia é simples, ela é de pouco incômodo o procedimento, tá? E eu acho que é de mais fácil acesso do que uma laqueadura, né? Então muito acho que tá disponível, Inclusive, menos cruento, estavam sofrendo um pouco menos, né? menos é cruento, menos Não é. invasivo. E o homem é o casal que planeja isso. Muitas das vezes a mulher fala: meu marido não quis fazer a vasectomia. Tá lá Então, ela na ela mesa para fazer a laqueadura. Cirurgia, que é muito mais Então, complicado, eu vou né? passar o recado da minha parte. Passa. Fique à vontade. Inclusive, com muita admiração e prazer estar aqui nessa mesa com a professora, tá? Obrigado, foi muito uma bom estar com enfermeira. você. Então, o meu recado é o seguinte: as mulheres têm que entrar nessa questão. As mulheres têm que entrar para auxiliar os homens. Tá? Por quê? Porque, pelo que a gente discutiu aqui, a mulher é fundamental para auxiliar nessa mudança, para a evolução do homem. Até mesmo de hábito, né? Criar o hábito de ir ao serviço de saúde e fazer um check-up, pelo menos. Há uma consulta clínica, e isso vai trazer menos complicações se houver algum dia algum problema de saúde. Tá? Então, os homens têm medo, mas as mulheres são bem mais corajosas, porque enfrentar um parto normal não é para homem, não. Não é verdade. É puxado. Muito agradecida. As mulheres vão e levam. Realmente, tá? enfermeira Vão com a Doris, um bandeira. prazer te ter aqui. Doutor Rafael também. Obrigado, gente. Muito obrigada pelo tempo de vocês. E obrigada por trazer um pouco de conhecimento pra gente também. Isso vai ser muito importante. Obrigado Obrigada. mesmo, tá? bom? E até a próxima, se Deus Prazer. quiser. Um beijo. Fiquem com Obrigada. Deus. Muito obrigado. Vamos lá, voltamos agora para o segundo bloco do nosso podcast com 3 entrevistados aqui, né? A primeira entrevistada, primeira não, né? Uma das 3 entrevistadas aqui vamos lá, professora Rafaela. Primeiro eu vou falar dela, lógico, né? Porque é quem está me avaliando aqui. Professora, enfermeira, mestre em atenção primária à saúde, especialista em gestão de saúde, docente da disciplina de saúde coletiva, que é essa aqui agora também, que a gente está aqui falando, né? Não é essa aqui não, mas é junto, então é a mesma coisa. Quarto período do curso de enfermagem da Universidade do Polo de Vassouras, do Polo de Saquarema. Vai, bonita. Tá Vou dormindo? apresentar hoje a Rosida Diniz, que é Dormiu? gestora de recursos humanos, administradora, terapeuta e, além disso, também acadêmica da Universidade de Vassouras. Aproveitando o engajamento, queria agradecer ao Jack Soccer, né, que nos proporcionou essa tábua de frios. Aproveitando para dizer o endereço dele, que é na Avenida Saquarema, em frente a Saquapel, que rola lá jogos de times de futebol e uma musiquinha ao vivo todo final de semana. Isso aí, muito bem. E não deixando de falar também da nossa querida aqui, Fátima Glória, docente das disciplinas docente das disciplinas de exercício terapêutico e redução funcional, recursos físicos em fisioterapia, hidroterapia e órteses e prótese no curso de fisioterapia da Universidade de Vassouras do Campo Saquarema, fisioterapeuta, especialista em terapias intensivas, especialista em reabilitação aquática, mestrando em tecnologias digitais na educação e minha prima. Pronto, acabou. Vamos completar agora também. O maior título é esse. Né? Claro, se não viesse.
Já estava escrito da família, já. Vai, Ana, começa com a primeira pergunta. Você que gosta de falar pra caramba, tá? Isso que tem vergonha, né? Tem vergonha e gosta de falar. Eu vou começar com a professora Rafaela, né? No outro bloco nós tínhamos falado muito sobre... falamos sobre o Novembro Azul, como convencer os homens a se cuidarem e como os homens fogem dos postos de saúde. Então, eu vou direcionar outra pergunta para você, como a gente falou. Queria começar que a enfermagem ela não é só para criança, né? E então muita gente ainda acha que o enfermeiro ele só cuida de gestante e de bebê. Como você prepara nós, né, que somos seus alunos, para quebrar esse estereótipo, né? Especialmente com pacientes homens mais tradicionais? Por exemplo, para quem não sabe, né, gerontologia ele é o estudo do envelhecimento. Então, eu queria te fazer essa pergunta. Bom, boa tarde, né, a todos, primeiramente. É um prazer estar aqui, ter sido convidada para esse momento. Bom, acho que preparar os docentes para o cuidado, né, precisa ser com todas as possibilidades, né? Então, desmistificar essa ideia de que a unidade básica de saúde só atende gestante, criança, que lá é o lugar da vacina, né? Que é o postinho da vacinação, é um papel não só dos profissionais que estão lá atuando, mas também da gente que está em sala de aula, né? Trazendo para os alunos essa percepção, esse entendimento de que dentro da unidade básica de saúde, né, que a atenção primária, ela é a porta de entrada do Sistema Único de Saúde, que ela recebe toda e qualquer demanda, né, e que a gente vai lidar, sim, com crianças, gestantes, mas vamos lidar também com homens, idosos, né, mulheres com todas as suas necessidades, não só na gestação, enfim, até pequenas necessidades, como casos de urgência e emergência pontuais, mas que em alguns momentos a gente precisa também acolher e dar os direcionamentos. Então, acho que trazer essa possibilidade, né, esse conhecimento para os alunos na didática, em sala de aula, trabalhando as linhas de cuidado, né, principalmente nessa disciplina que a gente está agora, né, que é a disciplina de saúde coletiva. Ela possibilita que a gente possa discutir essas linhas de cuidado e mostrar as diversas possibilidades. Ótimo. Perfeito. Agora eu vou direcionar a pergunta para a professora Fátima. Vamos lá. A crise dos 40, tá? Eu sei bem como é que é isso aí. Já cheguei nessa fase. Professora, quando o homem passa dos 40, parece que o corpo começa a trair, né? Aquela dorzinha, aquela rigidez ali, aquela dorzinha aqui. Além das famosas lombalgias, como essa queda natural na testosterona afeta diretamente a qualidade muscular e a mobilidade articular? Então, tem as questões de sarcopenia, né, por causa da queda da testosterona, que seria questão de fraqueza muscular. Isso aí vai influenciar diretamente na questão articular também, né? Porque se você não tem uma musculatura preservada, uma musculatura forte, você acaba sobrecarregando as articulações. E aí vem as dores, vem a questão às vezes postural também, de trabalho, né? Vários fatores que vão estar influenciando nesse aspecto também. Então, da nossa parte da fisioterapia, além da queixa do cliente, do nosso cliente ali naquele momento, de você estar tratando, a orientação é fundamental. A orientação com relação ao exercício físico, exercício regular, mudança na postura de trabalho, adaptações de postura de trabalho, procurar mesmo a qualidade de vida através do exercício físico também é fundamental. A eletroestimulação neuromuscular pode ajudar a frear esse processo? Pode sim, Bruno, pode sim. É uma crescente aí na fisioterapia, porém ainda tem um custo um pouco elevado, então não... Pelo SUS não é acessível, não tem, né? Não tem pelo SUS isso, então, né? nem todas as pessoas têm acesso, e até mesmo por falta de conhecimento e pela questão do custo. Então, acho que você orientar também com relação à prática de exercício físico regular é importante. Procurar o educador físico, procurar o fisioterapeuta, às vezes vai ser mais acessível. Pode resolver isso de outras formas, não necessariamente, com né? certeza. Não digo que a eletroestimulação não seja importante. Importante. É maravilhosa. Só não é acessível para todos ainda. Não é acessível ainda, a todos os públicos. Então, como a gente aqui falou muito sobre saúde pública no outro bloco, a professora Rafaela falou agora,
Eu acho que aqui no município, por exemplo, a gente tem vários polos de exercícios orientados por educador físico, por fisioterapeuta, até nos SFs, né? Que podem estar sanando esse problema também. Perfeito. Agora eu vou me direcionar a Rosilda. Tudo bem? Tudo bem. Como a gente está no foco do homem, né? Então eu vou fazer uma pergunta direcionada a isso, que ainda tem muito homem, né, que pensa que precisar de acompanhamento emocional é para quem não se garante, né? E de onde que vem essa ideia? Será que tem a ver com aquela velha história, né, de que o homem ele tem que ser o provedor invencível da família, né? E que por ele se sentir vulnerável, ele não pode se sentir vulnerável, na verdade, de forma alguma. Então, isso daí é uma pergunta bem pertinente a tudo que eu venho propor. Hoje, de 4 meses para cá, eu tenho tido público-alvo muito grande masculino. Antigamente não era muito falado sobre isso. Existe um tabu que o homem não... ter que ir a uma terapeuta, não. Isso não é possível. Hoje, há necessidade porque ele mesmo se sabota. Se ele não tiver um acompanhamento terapêutico, ele não consegue desenvolver, ele começa a ter problemas de saúde, que aí entra a saúde nisso, você tenta buscar o que está de errado nesse cliente para poder o quê? Para poder direcioná-lo. A gente tem que encaminhá-lo para a pessoa certa, para ele tirar essa ideia de que poxa, foi diferente. Porque a saúde mental ela é importante, né? Se esse homem ele tiver assim, uma vontade de querer ir ou buscar alguém para conversar, ele não vai encontrar isso do lado do copo de cerveja. Ele pode tentar, mas ele vai ficar frustrado, porque é justamente isso, ele está buscando fuga. Depois esse efeito vai passar. Ele vai passar e ele volta aquilo dali. E aquilo dali está adoecendo ele. Aí que volta a questão. Eu devo procurar. E muitas das vezes agora eles estão vendo isso. Porque eu também faço vídeos e eu mando para isso. As próprias minhas pacientes mandam os maridos, porque elas não estão aguentando mais. Porque a mulher ela tem influência nisso, né? Na saúde masculina, sendo ele é o provedor, mulher dele. E aí a mulher, por sua vez, ele não consegue atingir o objetivo. O que é que acontece? Vem o desemprego, por sua vez a mulher está trabalhando. Então ele se sente potente. Ele não foi criado para isso. Desculpa. Não, ele não foi criado para isso. Então, partindo do princípio que aí vem... Isso afeta o emocional dele. Emocional, e aí entra a minha participação, que é deixá-lo confortável, longe de tudo. Longe que possa ser influência ali na negativa. Na hora de... Eu quero deixar ele confortável. Ele vai falar, mas ele não está falando com uma pessoa que vai julgá-lo. Eu quero saber o que te traz... que te dá problema, porque eu sou solução, se abrir. Como isso. Você falou... Conversando o tempo todo, eu deixo ele, eu converso e faço a pergunta. Você se vendo, porque já parte do princípio que Freud falava, conheça a si mesmo, né? Para você poder ter entendimento do que você tem. Então eu preciso que ele me diga quem ele é vindo de fora. O que você falaria para o seu eu hoje? Isso tá onde? Qual o conselho que você daria para ele? Conversa comigo sobre isso. E assim você vai desenvolvendo uma conversa muito mais longa. Quando eu vejo, eu quase não falei mais, eu expus, eu vi ele se desabrochar, né? Se sentindo à vontade. À vontade, e aí chora e volta e soluça, e é isso que eu quero. Porque enquanto o homem, ainda antigamente, não podia chorar, não mostra essa vulnerabilidade. Aí ele tem uma rigidez cognitiva, que eu até falo isso muito, né? Ele fica... não. não é desse... Né? Aí eu pergunto, e como está sua parceria? Eu nunca pergunto diretamente sobre assuntos pertinentes à ação sexual, e sim, como eu posso chegar até esse ponto? Ele que vai dando
essa situação. E aí chega o ponto da gente estar falando sobre a saúde dele. Porque homens não procuram médicos, a não ser que estiverem já, né? infartando. A doença precisa ser limitante, né? Ele tem que ter aquela síndrome do pânico. Aproveitando esse gancho, né, que você está falando aí de suicídio, de desemprego, né? Assim, desemprego, a gente pode comparar que o homem desempregado ele se considera como se estivesse sem identidade, né? Para o homem perder o emprego pode ser como perder parte de quem ele é. Não é isso? Como ajudar a reconstruir essa identidade sem perder só o trabalho? Será que a gente poderia criar novos espaços para... como é que eu posso dizer? De pertencimento, né? Isso. E aí é que entra a terapia, que é muito legal também. Porque eu preciso identificar em você o que você mais gosta. Não é o que você tem que fazer, mas o que você mais gosta. Porque se você trabalha com o que você mais gosta, eu gostaria de ser enfermeiro, mas eu estou trabalhando de balconista. O que você quer daqui a 5 anos? Não, poxa, daqui a 5 anos eu já não quero mais nada da vida daqui a 5 anos, porque eu já não consegui nada. Aí vem que eu vou buscar. Não, o que você fez? Ou eu pego essa pessoa que, como gestora de recursos humanos, eu tenho a minha consultoria paralela. Como você se identifica? Hoje você tem carteira A, B. Qual é a carteira que você tem? Eu tenho a D. Então, ótimo. Eu tenho vaga para isso. Se é trabalho que você quer, eu vou te dar trabalho. Eu vou te direcionar, porque eu preciso que essa autoestima dele, ele saia dali. Recupere, nem que ele não ganhe a mesma coisa que a esposa, mas ele vai sair dali com o quê? Eu soube fazer um currículo, porque ela me explicou, já saí com o currículo, já vou me candidatar, sei fazer um LinkedIn legal. E aí ele me deu um problema e eu dei a solução. Agora, toda vez que eu der um problema e ele falar, não, ele me der um problema e eu não consegui dar a solução, e ele falar, não, porque acontece isso com a enfermagem. A enfermagem fala assim, não é, professora? Você tem isso, toma isso. É melhor você fazer desse jeito, essa ferida aí, você não pode... Ele já vai lá, arranca todo o pano, aí daqui a pouco volta de novo com a cara fininha, para enfermagem. Até inclusive uma das perguntas aqui que eu vou fazer para a professora Rafaela, né, que como convencer o homem a se cuidar, né? Porque a literatura mostra que, tipo assim, você dizer isso vai te matar, não funciona com eles isso aí, né? Que abordagens criativas você já testou que realmente deram certo? Bom, eu fui gestora de atenção primária, né, durante 13 anos da minha vida. E trabalhei, então, nas unidades básicas de saúde. E a gente tenta sempre trazer uma abordagem em estar... Que deu super certo, assim, né? Em estar em espaços ocupados pelo público masculino. Então, vamos fazer ações de educação em saúde, vamos conversar sobre prevenção de câncer de próstata, né, que é o Novembro Azul, vocês devem ter conversado aí no outro bloco. Então vamos fazer uma ação na unidade? Não, vamos na barbearia, que está ali no território, né, de abrangência da unidade. Podcast. Vamos fazer um podcast, vamos no Lava Jato. Na última unidade que eu trabalhei tinha um Lava Jato muito próximo, então a gente fez uma ação com eles lá, eles adoraram, né? E no ano seguinte eles até pediram para que a gente voltasse. Vocês vão vir aqui quando? Né? Então acho que uma das estratégias de tentar fazer com que o homem participe desse cuidado, desse autocuidado, é estar nos espaços que eles naturalmente ocupam. E falando de tudo, né? Saúde aí, mental, hipertensão, envelhecimento. E aí a gente gostava muito de trabalhar a temática que eles traziam pra gente, né? Aquilo que pra eles era importante naquele momento. É curioso, né? Então, vamos lá, vamos trabalhar aquilo que vocês querem saber. E aí a gente ia até eles. Campo de futebol, acho que ir. O ambiente onde eles ocupam mesmo, né? Costumam ir. Porque eles já têm uma dificuldade muito grande de ir até a unidade, né? A procura, a unidade é baixa, né? E aí tem N possibilidades para que isso aconteça, né? Geralmente é por conta do horário de funcionamento, que é o horário de funcionamento onde é o horário de trabalho, então eles acabam não aderindo tanto ao cuidado na unidade. Então a gente procurava ir até eles, onde eles estavam era onde a gente ia e a gente conseguia fazer um trabalho bem legal. Ótimo.
Então, vou fazer uma pergunta para a fisioterapeuta. Tereza ou Fátima? Terezinha. Adorei. Então, a gente tem o exercício como remédio, né, também para a vida sexual. Sim. E a gente sabe que uma boa parte dos homens de acima de 50 anos, eles enfrentam algum grau de disfunção erétil, né? Como o treinamento do assoalho pélvico, ele pode melhorar tanto a vascularização quanto a função muscular nessa região, né? E quais são as evidências que temos sobre os exercícios aeróbicos nessa prevenção? Bom, então, nós temos uma especialidade dentro da fisioterapia, que é a fisioterapia pélvica. E aí, muitos homens, eles se preocupam com a questão da ereção, né? Da disfunção erétil, mas não é só a disfunção erétil que é a causa de procura, às vezes, do homem. O homem, ele pode apresentar dor no ato sexual, como as mulheres. A maioria das pessoas sabem que as mulheres buscam ginecologista porque tem dor no ato sexual, mas alguns homens também têm. Ejaculação precoce é uma outra questão, uma outra questão que os homens apresentam também depois de uma certa idade. Outra questão, a gente ainda há pouco no outro bloco falou sobre a questão dos idosos, né? Também os idosos apresentam incontinência urinária. E hoje em dia a gente sabe que a população idosa está aumentando muito, uma população idosa que é sexualmente ativa ainda, então é um fator preocupante a questão da incontinência urinária, que é desagradável, que causa uma questão de vergonha, né? Me fugiu a palavra agora. De até estar em certos ambientes meio incômodo, sim, né? Inconveniente e traz um constrangimento. A palavra que me fugiu foi constrangimento. Então, e aí a fisioterapia pélvica ela vai trabalhar essas questões. Meu marido é educador físico, lá em casa a gente não usa o termo core, como as pessoas falam para se referir à musculatura de assoalho pélvico, de parede abdominal, grande dorsal, né, outros músculos que estão envolvidos também. O nome correto seria core, que é a palavra que vem do inglês, né, da palavra inglesa. E aí, que é essa coisa essa musculatura que é responsável pelo centro, que é isso que significa. Que é essa musculatura que liga os membros superiores aos membros inferiores e que dá estabilidade ao tronco. Toda a musculatura anterior e posterior, que a gente na fisioterapia fala muito de cadeia anterior e cadeia posterior, em se tratando de musculatura, assoalho pélvico. E a fisioterapia pélvica ela vai estar usando de recursos de eletroestimulação, de toda a parte dos aparelhos, né, que a gente usa de eletroterapia e de exercício de conscientização diafragmática, que o diafragma também está fechando lá em cima, né, está fazendo a parte superior, separando o tórax do abdômen, um músculo muito importante, né, então a gente vai estar fazendo essa conscientização diafragmática, conscientização respiratória, trabalhando toda essa musculatura através de fortalecimento, de exercícios específicos e trazendo uma melhora desse desconforto, dessas disfunções que uma qualidade de vida, né? Sim, sim. Trazendo qualidade Muitas de vida. Mulheres, hoje é muito procurado por mulheres a fisioterapia pélvica, mas os homens também são um público que é crescente. Que também, é crescente procura, também. Sim. Que não acho que é pela questão de tabu do próprio podcast aqui, né, que tá falando muito sobre isso, o homem não procura, porque não sabe como é que é, não tem ideia de a informação o que de eu vou como fazer. funciona, Fisioterapia, né? Eu não sou especialista nessa área, geralmente eu indico para amigas minhas aqui da cidade que fazem. Mas quando eu explico o que é, porque ele vem com encaminhamento médico, chega com vergonha no consultório, e aí ele mostra aquele papelzinho, o médico mandou. Aí fala baixinho, né? Porque eu tô com incontinência, porque eu tô com... Você já vê o desconforto ali, né? Fala baixinho o que ele tem. Na hora de baixinho, muito constrangido, muito olhando tudo, ver quem é que tá ali na sala na hora, entendeu? E aí você explica, fala que é uma coisa, né, da forma mais natural possível que ele possa entender. E aí encaminha, né? Exatamente.
É porque o homem tem muito aquele negócio de malhar, vou malhar. Então a próxima pergunta é aproveitar logo esse... É sempre Você a vaidade, né? Você Tá perguntou sempre... alguma coisa sobre exercícios aeróbicos também, que eu acho que eu acabei atropelando. Isso, não, foi exatamente isso, a difusão erétil. Aham. E sobre o exercício, como isso pode ajudar na prevenção, esses exercícios aeróbicos. Então, a gente acaba que orientando essa parte do trabalho muscular, a gente orienta também com o treino, o condicionamento, né, cardiorrespiratório, de uma forma geral. Total, Legal, né? legal. Isso. E assim, aí tem aquele negócio que já entra o preço do corpo perfeito, né? Sim. Na ânsia do cara ficar grandão, ficar forte, muitos homens desenvolvem hérnias de disco, Sim, né? Por combinar sim. músculos encurtados com técnicas inadequadas de levantamento. Quais são os erros posturais mais comuns que você corrige na clínica? E como convencer esse público que saúde vem antes de estética? Como é que Então, eu acho assim, a questão de hérnia de disco não é só relacionada exatamente ao exercício, um exercício mal feito. Às vezes aquele exercício, aquela postura errada durante a execução do exercício desencadeou, mas a protusão já estava ali, entendeu? Então, a assim, predisposição, no caso, seria isso ou não? às vezes é questão de Postura. fraqueza muscular mesmo, mas um somatório de fatores. Fatores posturais mesmo, de estrutura Vamos da ficar retinho coluna. aqui agora, Vamos calma ficar aí. todo mundo Vamos retinho. ficar reto aqui. Questões, Bruno, às vezes estruturais, entendeu? Questão de estrutura mesmo da coluna vertebral. Nós temos curvaturas fisiológicas, né? Curvaturas que são naturais, que a nossa coluna ela não é reta, a Sim. gente tem curvaturas fisiológicas. E aí, às vezes, a pessoa tem uma retificação dessa curvatura. Por exemplo, a gente tem uma lordose fisiológica lombar. E a pessoa tem uma coluna lombar mais retificada, juntando com a fraqueza muscular, somando a má postura de trabalho, aí vai fazer o exercício errado, vai ser o... Somatiza, né? Aí o culpado é o crossfit, o culpado é a musculação, e não é a corrida. É todo um conjunto, né? Quer ver? Eu falei de corrida. Eu já pratiquei corrida durante uns anos, agora não tô correndo mais no momento. Correndo a corrida, tô né? correndo a corrida no momento. Mas, assim, o exercício físico, ele é fundamental para a nossa vida, né? Meu pai teve demência, não existe nenhum fator que comprove, mas existem muitos estudos que comprovam que puxam, né, para o lado do exercício. Então, nosso corpo, ele foi feito para o exercício. Para estar em movimento, né? Foi feito para o movimento. Se a gente não se movimenta, a gente começa a ter dores articulares, pela fraqueza muscular também, porque você não está fazendo exercício, você tem uma diminuição da lubrificação das articulações, que isso já é natural também com o envelhecimento, né? Então, assim, uma série de fatores que você evita. Falando sobre a corrida, como eu estava falando, às vezes a pessoa já tem uma postura ruim, né? Já tem essas questões fisiológicas, né? Questões estruturais, às vezes um pé mais plano. Às vezes a gente sabe, inclusive, né? Sim, que poderia ser corrigido com uma palmilha, aí vai e compra um tênis mais barato, porque um bom tênis de corrida às vezes é caro. Entendeu? Então compra um tênis mais barato, um calçado inadequado, e vai acabando isso estragando, prejudica. sim, aí vem o joelho, né? Vem menisco, vai sobrepeso também é um fator que sobrecarrega menisco, toda a estrutura de joelho, principalmente de coluna. Eu tenho problema no joelho, pois Me livrei desse sobrepeso. Agora tá no exercício e tá cada vez mais. Eu, por exemplo, eu fiz também uma cirurgia do ligamento anterior do joelho esquerdo e menisco. Menina, por pois quê? Por quê? O que você fez? Depois eu te conto. Olha. Por que eu não trouxe meu cartão? Vou precisar, inclusive. Então, você é jovem, né? Então, sim, aí, sim. você é o fato aí que eu acabei de falar. Não, sim. É jovem, tô dentro dessas pessoas aí. Uhum. Mas então, pode continuar, Bruno. Quer fazer alguma pergunta? Não, pode ir. Não? Então vamos lá. Vou direcionar a pergunta agora para a professora Rafaela aqui. Conta pra gente algum caso marcante de paciente que chegou tarde demais por resistência em buscar ajuda. O que poderia ter sido diferente se ele tivesse vindo antes? No caso, ido antes buscar ajuda, né? Você tem algum caso? Sempre tem, né? Eu acho que casos que são casos bem emblemáticos, né?
que a gente vive aí diariamente, de pessoas que poderiam ter tido desfechos diferentes, casos com desfechos diferentes. Eu vou contar até um caso que foi familiar, na verdade, foi na minha família. Nem foi unidade de saúde, mas um tio meu, que faleceu há alguns meses atrás, que era diabético. E aí sempre foi, né, diabético e pouco se cuidou, né, durante toda a vida. Toma insulina, faz uso de insulina, mas não tinha hábitos de vida saudável, não fazia atividade física, não se alimentava adequadamente, fazia uso de bebida alcoólica de forma não controlada, né, exagerada, enfim. Então, apesar de fazer o uso da insulina, não era o suficiente, porque ele não tinha uma mudança de hábitos. E aí, com o tempo, ele acabou desenvolvendo as consequências da diabetes não controlada, né? Então, desenvolveu a cegueira, né? Então, aos poucos, ele foi perdendo a visão. Por não estar sentindo, né, perdendo a sensibilidade, pelo fato de perder a sensibilidade nos membros inferiores, que é também uma consequência aí da diabetes, né, a neuropatia, ele se machucou no pé, não sentiu, não enxergava, e aí quando os filhos viram, ele já estava com necrose no dedo do pé. E aí ele já quando foi para o hospital, e aí assim, muito resistente a ir ao hospital, né? E acho que um pouco dessa fala que a gente está tendo, né, do homem, né? Muito resistente, de admitir isso, muito né? resistente ao hospital, não quero, vou melhorar, não está doendo, enfim. E aí meu primo até me acionou na ocasião, e eu falei, bom, não tem outra opção, é colocar ele no carro e levar para o hospital, né? Ele me mandou uma foto de como estava, não tem como. Esse dedo aí ele já perdeu. E aí levou, e aí ele perdeu parte dos dedos, perdeu alguns dedos, e depois acabou indo complicando, até que, enfim, foi a óbito. E eu acho que esse é um exemplo de inúmeros exemplos que a gente vive, muito relacionado a esse cuidado, né? Essa resistência em procurar a ajuda, essa resistência em aderir ao tratamento que é proposto, né? Essa mudança de hábitos que não adianta, né? A medicação sozinha não vai dar conta, né, de resolver a questão pontualmente. Então, o meu tio foi um exemplo de inúmeros que a gente vive, né? De vários que a gente vive diariamente, né? Na atenção São de primária. pessoas muito próximas, às vezes, né? Como Exatamente. Acontece aí irregularmente. Exatamente. Né? De forma assustadora, né? Também. Inclusive. Então, eu vou aproveitar o assunto para adicionar a terapeuta, né? A Rosilda. Para os que acham autossuficientes, né? Que argumento você faz aquele homem que, né, eu me viro sozinho, reconsiderar, para que ele possa reconsiderar essa terapia, né? Falar em ciência do cérebro, como funciona melhor para apelar para essas emoções? Na minha opinião, nada melhor do que o neurônio, gente. Eu amo o neurônio. Então, os homens, geralmente, quando vão, eles se automedicam sozinhos. Eles vão, eles chegam, tá com dor no músculo, ele não procura fisioterapeuta, ele vai lá, compra um medicamento. De pirona ou Dorflex? Ele mesmo se automedica até chegar ao ponto que ele fala assim: não dou conta sozinho, tá acontecendo alguma coisa. Olha, eu tava na rua e comecei a sentir tudo rodar, eu nem bebi. Porque eu tenho que colocar como foi o seu dia. Desde a hora que você acordou, o que você fez? Eu já escutei assim, tomei um gole de café e tomei uma pinga logo atrás. Isso acontece com frequência, acontece, né? Por quê? Principalmente depois dos 50 aí, né? Aí eu vejo aposentados. Aí depois, o que você fez? Então, aí, quando eu vou buscando isso, eu vou fazendo ele entender que existe outra maneira, não se automedicando. Guardei aquele antibiótico que era para ser usado em 5 dias ou em 7, sobrou, guardei para o meu irmão.
que ele agora está com a garganta inflamada e eu já sei que para dar isso, no meu funcionou. Ele teve um diagnóstico ali e vai servir para o outro também, né? Agora eu tenho que tirar essa mentalidade de se automedicar, a síndrome do médico, que eu chamo eles de síndrome do médico, e tem essa síndrome do médico, como tem a síndrome do Peter Pan, que eu falo que tem homens que não querem crescer, eles querem ficar sempre agindo como criança. Mamãe falou que eu poderia ter tomado isso. Mamãe falou que eu poderia ter feito aquilo. Foi criado por matriarcas. Então, né? A influência está ali. E aí surge aquele fator. Eu pego jovens que eu atendo 16, 15, 16 anos, assim, eu procuro sempre incentivar eles a nunca se automedicar. Importante. Nunca fazer nada. Antes de fazer qualquer coisa, procure orientação médica. Ah, mas eu estava pensando nisso e minha mãe falou que eu tinha que fazer. Esquece sua mãe, amor. Volta para a realidade aqui. A realidade é, hoje, você tem que se tornar uma pessoa, muitas vezes, está com 18 e não sabe o que é. E não só homens, né? Eu acho que está na cultura do país mesmo. A gente se automedica, né? Não sei o que eu quero, mas estou na academia porque meu amigo foi. Aí lá ele tomou uma substância que eu acho que... Vai fazer o mesmo efeito, né? Só que não está fazendo, continua magro. E aí? Aí eu falei assim... Mas dentro do organismo, né? No futuro, eu quero que você volte aqui para me te falar o que vai acontecer. Agora, de imediato, eu quero que você procure um Nutri. Eu preciso ver como está como ele está, o sangue dele, depois de colocar esses medicamentos, só Deus sabe como vai ficar o sangue de um adolescente, né? Porque o hormônio dele vai mudar. Ele tem alterações ainda. Então, e isso afeta até no humor também? Muito. Afeta. Por exemplo, o homem, ele tem, por exemplo, ficou desempregado. Ele está com depressão, ele não vai demonstrar. Ele vai transformar isso em raiva, ele normalmente. Vai ficar com ódio, ele não sabe o porquê daquele ódio. Ele está vendo um futebol, a cachorra latiu. Se ele pudesse, ele pegava a cachorra e jogava pela janela. Aí você fala, mas como pode? Se esse eu fiz tudo para ele, a mulher pensando... Não, é interno. Ele está dando os sinais dele. Ele começa a gritar, ele começa a espernear, que eu digo que espernear é jogar, né? Fora. Aí começa a ver as louças na pia, implica com a mulher, implica com a filha, implica com o filho. É uma cadeia de implicância. Os sintomas dele é diferente. É diferente. Né? Diferente. Ele não vem a chorar com a esposa pedindo ajuda. A esposa que vem, marca a consulta e... Rose, estou fazendo Pix, ok. Ele está indo aí, mas é só para uma conversa informal. Aí é onde acontece. Aonde acontece, aonde volta depois volta. Mas para os parentes e para os filhos, ele está ótimo. Mas aí... Como se fosse o jeito dele, né? Esse é o jeito dele. Isso é o jeito de beber 2 cervejas e de repente está em cima, está um batendo no outro na rua. Aí você fala, por que aquela pessoa está tão agressiva, dirigindo agressivamente? É porque o interno dele, a mente prega peças na gente. Então, o interno dele... já começa assim, ele acorda... Isso vai se externar em algum momento, né? E eu tenho que fazer isso porque eu não posso falar para minha mulher que venceu aquele boleto, eu tenho que dar um jeito naquilo, porque eu tenho que pagar o colégio do meu filho. A sobrecarga, né? Aí, o que acontece? Né? Ele vai na pinga, ele vai na cerveja, ele vai procurar uma válvula de escape, a qual todo mundo está falando. Ele não era disso. Mas como? Ele nunca fez isso, ele era de uma religião certinha e de repente ele ficou desse jeito. Não quer tomar banho, toma banho na hora que quer, vai jogar futebol ou vai trabalhar demais. Como eu também já trabalhei em uma grande indústria, eu posso te garantir uma coisa. Eu ia no posto, pegava caixa fechada de preservativos, porque eu trabalhava com homens e com mulheres também, que lá tinha isso tudo. Então, o que eu fazia? Eu colocava num lugar onde só eu tinha câmera, para ninguém destruir. Eu colocava aquilo ali exposto. Em uma semana, aquilo dali, todo mundo, independente de religião,
independente de religião ou de sexo. Sim, mas sobre Ele tá exposto pegava, ali, tá né? exposto, pegava. Aí eu só escutava aquilo. Dona Rose, acabou lá o negócio lá, mas ninguém quer ir lá no posto, não. Aí vai eu lá no posto falar com a enfermeira. Mas a gente faz a diferença, né, em relação a isso. A mulher, ela faz toda a diferença. Por quê? Porque a mulher, ela tem a iniciativa, ela vê de a falar. necessidade, né? Sim. E aí, por que ele está gritando comigo? Tenta perguntar a ele por que ele está gritando comigo. Aí eu... E nunca é uma pergunta direta, né? Nunca. E aí a resposta que eu tenho é a rota de fuga. O que você gosta de fazer. Não que os outros gostariam de ver você fazendo. Legal, legal. Isso muito é interessante. Inclusive, eu nunca fiz terapia, então eu tenho... Tô precisando. Eu fiz a terapia, terapeuta. Pois é. Já vai sair daqui com os profissionais Tá todo mundo já direcionado já. É verdade. Então, gente, infelizmente o tempo passa muito rápido. Muito rápido. Uma pena. Eu queria que cada uma aí fizesse alguma consideração final para poder encerrar. Pode começar com a professora Rafaela. Tá ótimo. Bom, quiser fazer alguma consideração final, Eu amo essa algum professora. recado, alguma coisa que você queira falar, tem alguma coisa específica? Não tem? Se quiser eu pergunto. Não, eu vou fazer então minha consideração. Bom, acho que é um espaço muito importante, né, e rico. Falar sobre saúde do homem é sempre um desafio. Eu acho que é um desafio para nós, quanto profissionais, para vocês que são acadêmicos, para os próprios homens, né, para as mulheres. Eu acho que é um grande desafio, mas que é um desafio que a gente precisa batalhar para superar. Então, eu queria parabenizar o grupo, né, pela iniciativa, não só da temática, que é a saúde do homem, mas também pela iniciativa da atividade, que eu acho que é super relevante, né, que vai alcançar aí um público muito grande, né? Então, parabéns. Obrigada. Né? Obrigada pelo convite para estar aqui, um né, prazer. como profissional. Como enfermeira, como docente, né? Foi um prazer dividir aí com vocês esse momento. E é isso. Muito obrigado. Somos muito gratos, inclusive, por todo o conhecimento que vocês trouxeram você também. Aproveita que você está com o microfone, fala logo sua consideração e depois já passa para a parte. Eu tenho só que agradecer realmente, porque se todos tivessem essa iniciativa como faculdade, como a professora mesmo, expõe isso para todos, porque é uma coisa que ninguém vai buscar, mas ela traz para a gente essa busca, esse interesse, Desafio, esse podcast. né? É um desafio, gente. Inclusive pra gente, que a gente não tem experiência nenhuma em apresentar, em entrevista, nada disso. A gente está abrindo as portas, né? No podcast. Então, quem sabe? Quem sabe já não viram, não, né, Ana? Quem sabe? Não, ótimas olha que profissionais aqui que eu admiro Excelente. muito mesmo. Vocês também, que eu admiro muito, todos que estão aqui. Então, eu só tenho que agradecer e façam terapia, gente. Fica todo mundo Faremos. A vez da Terezinha. Professora Fátima. Tá. Então, gente, Levanta como... assim um pouquinho que ele acha que você... Isso, pode levantar. Assim, isso, olha. Aí, ó, tá igual Então, o Roberto Carlos agora. Tá funcionando direitinho. Viu? Tá, assim. Então, gente, também gostaria de agradecer a Ana, o Bruno, as meninas que estão ali nos bastidores. Né? Minha presença aqui foi bastante interessante, os assuntos abordados, né, foram muito interessantes. Ficou para mim aí a ideia também de elaborar isso com a minha turma, minha ação de extensão lá para o quarto período. E quarto Alô, Faculdade de Vassouras, olha aí, ó. Revolucionando, hein? Ó, fomos o pioneiro, hein? Não esqueçam disso. E assim, estamos abrindo as portas. Aqui o programa não vai ser assistido só por homens, né? O foco são os homens, esperamos. mas eu deixo aqui também o meu apelo às mulheres que conscientizem seus pais, seus irmãos, seus maridos, seus filhos, seus primos, né, da importância de buscar auxílio, seja do terapeuta, seja do enfermeiro, do fisioterapeuta, do médico principalmente, mas tem outros meios de chegar, de repente tem uma dúvida, procura a enfermeira do postinho,
procura a fisioterapeuta que é amiga. Todo mundo tem um amigo, um parente fisioterapeuta, porque tem fisioterapeuta tudo que é lado. Procura terapeuta, às vezes uma amiga, né? Conversa. E acho que isso cabe às mulheres também, pela sensibilidade de estar procurando, conversando com seus irmãos, né? Como eu falei. Com certeza. Eu sou a mais nova de 4 homens, então, assim, sempre que a gente tinha oportunidade, eu perguntava, porque eu sou da área de saúde, é uma obrigação que a gente tem, começar de dentro da nossa casa. Sim. Tá? Então, assim, eu acho que a informação é importante e quebrar esses tabus com os homens é fundamental, que eles não tenham vergonha, que eles não deixem para procurar mais tarde, quando às vezes o problema não tem mais solução. Tá? Então é isso. Obrigada aí mais uma Olha, vez. obrigado vocês, né? Muito obrigado mesmo pela presença de vocês aqui. Queria agradecer também a coordenadora Manuela também, né? Que não pode esquecer de falar dela. A Faculdade de Vassouras, né? Do Polo de Saquarema, também muito obrigado. Queria agradecer a vocês que estão aqui presentes, Enaile, Simone, Giovana, Fernanda, que participou aqui. Não está aqui porque o estúdio não tem espaço, mas né, muito obrigado, Ana também, que estava aqui, aceitou esse desafio e super bem, tirou onda aqui, brincou aqui na hora de falar. Agradecer também aos participantes, Bruna Feitosa, Daiane dos Santos, Daniele do Nascimento, Ana Lívia já está aqui, Amanda Venâncio, Enaile Ribeiro, Alice Ramos, Danilo Alves, Geis Albuquerque, Priscila Gomes e Fernanda tá ali também, já que está aqui na lista aqui, mas é isso aí, né? Esse Obrigada para quem vai assistir também, a gente fez com muito carinho, né? É verdade. E que venham os próximos. E que venham os próximos. Agora virou desafio. E aqui a canequinha, ó. Um brinde, ó. Pega aí, Ana.